Olá pessoal, eu sou o Dr. Nathaniel Wilniski, médico nutrólogo e tenho a honra de fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. E eu tenho muita gratidão, eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque você pode estar acostumado a me ouvir falar sobre nutrição e boa forma, nutrição e composição corporal, nutrição e envelhecimento saudável, mas é a primeira vez que eu vou ter oportunidade de falar sobre nutrição e imunidade. Que tal? Você está pronto? Então, o que nós vamos aprender nesse treinamento, do meu coração para o seu coração? Nós vamos falar o que é o sistema imunológico. Tudo que você sempre quis saber sobre imunidade, você vai saber agora. Quais são os principais desafios do sistema imunológico nesse nosso dia a dia agitado do século XXI? Como que eu posso avaliar a minha imunidade? Qual é a relação entre o meu estilo de vida e a imunidade? E no final, nos últimos 5 minutos, dicas do meu coração para o seu coração, com o meu segredo de ouro para ter uma melhor imunidade. Então, pessoal, imunidade a gente define do ponto de vista médico como o conjunto de mecanismos de respostas do organismo a uma agressão. Então eu explico que imunidade é todo aquele processo de defesa contra alguma coisa que nos agride. Defesa, imagina como um quartel com soldados de defesa. Então o que pode nos agredir? Vírus, bactérias, fungos, alguma célula do nosso organismo que não funciona bem e até mesmo um corpo estranho. Às vezes a gente coloca um espinho no dedo e vai precisar da imunidade para resolver esse problema. Então não é difícil entender que se o soldado de defesa está bem, está forte, está bem aparelhado, a minha imunidade está bem. Ela funciona como? Através dos glóbulos brancos, dos linfócitos, dos macrófagos, que essa é a nossa imunidade celular, e através das imunoglobulinas, dos anticorpos. Pensa que o linfócito é um soldadinho que vai atuar próximo, naquele local, e a imunoglobulina, os anticorpos vão atuar à distância. E isso tem muito a ver com o nosso estado nutricional, com o nosso estilo de vida. Então assim, é possível ter uma ideia de como que está a minha imunidade. Existem algumas perguntas que eu posso fazer no meu dia a dia para saber se a minha imunidade está excelente, média ou deixando a desejar. Primeira pergunta, lembra os últimos 12 meses? Amigo, amiga, quantas vezes você ficou doente nos últimos 12 meses? Se você tem ficado frequentemente gripado, com diarreia, com desafios respiratórios, sua imunidade pode estar deixando a desejar. Se nos últimos 12 meses você nem lembra de ter ficado nem um dia com algum desafio de saúde, excelente, sua imunidade está ótima. Outra pergunta para avaliar a sua imunidade. Depois de uma infecção respiratória, uma infecção urinária, uma diarreia, quanto tempo você demora para ficar totalmente recuperado? No outro dia você já está bom ou demora às vezes dias, semanas para se recuperar? E aquela situação que tem uma virose, que tem um andaço, como a gente fala, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua casa. Você é o primeiro a pegar esse desafio de saúde? Você é o último ou você nunca pega? Com essas ideias, a gente pode ter uma ótima avaliação da nossa imunidade. Agora, existem exames médicos, clínicos, laboratoriais que podem fazer isso de uma maneira um pouco mais científica. O que eu quero dizer é que do alto do conhecimento científico, escreve aí, a melhor maneira de colocar a nossa imunidade num estado excelente é adotar o estilo de vida saudável e ativo. E eu vou dar alguns exemplos que vai ficar muito fácil de entender.
Por exemplo, em situações de estresse. Gente, o estresse talvez seja um dos maiores venenos para a nossa imunidade. Do ponto de vista médico, quando eu estou estressado, eu libero na minha circulação alguns hormônios e algumas citoquinas. O cortisol, por exemplo, citoquinas inflamatórias, e isso vai regular o meu humor. Os neurotransmissores como a dopamina, a noradrenalina, serotonina vão dizer se eu vou estar com uma boa atitude, se eu vou ter compulsão alimentar. Então existe uma forte relação entre o meu estado de ânimo, o meu humor, o estresse e a imunidade. E existe também uma conexão muito forte entre o estresse e a inflamação. Inflamação é quando esse nosso exército de defesa do nosso organismo está com uma bandeirinha vermelha, situação de perigo. Então assim, sempre que uma pessoa está estressada, ela libera uma série de substâncias pró-inflamatórias que vão agredir, que vão envelhecer, que vão adoecer e até destruir as células. E o organismo vai responder com substâncias anti-inflamatórias que vai proteger a nossa célula. Entre esse equilíbrio da inflamação e anti-inflamação depende a nossa imunidade e o nosso estado de defesa. Vamos entender isso um pouquinho melhor? O que eu quero deixar muito claro é que existe uma profunda relação entre as defesas do meu organismo, a minha imunidade e meu estilo de vida, a maneira como eu me comporto no dia a dia. E eu, como um profissional da saúde, eu fico muito à vontade, fico muito feliz, porque a filosofia de nutrição da Herbalife, além de falar sobre o uso correto dos produtos, dos suplementos, da Herbalife Nutrition, ela promove o estilo de vida saudável e ativo. A gente está falando de boa alimentação, do sono adequado, da atividade física. Então, essas partes, esses componentes comportamentais, o meu amigo, o membro da equipe de presidentes, professor Davi Menezes, vai aprofundar com vocês. Fiquem ligados. O que eu gostaria de falar hoje é do ponto de vista científico, qual é a relação entre a nutrição, a minha dieta, a minha alimentação e o meu estado de imunidade. O que eu posso falar para vocês é que se eu tenho uma boa alimentação e uma boa nutrição, eu aumento a minha proteção. Eu estou fazendo medidas anti-inflamatórias. Eu ajudo a minha imunidade. Se eu me alimento de forma desequilibrada, muita gordura, muito sal, muita caloria, isso inflama o meu organismo e fica fácil de entender que aqueles soldadinhos de defesa, os glóbulos brancos, as imunoglobulinas vão ficar prejudicadas. Então, boa alimentação, os bons hábitos de saúde, né? Pessoas que exageram de bebida alcoólica, pessoas que fumam, pessoas que usam drogas, certamente vão ser muito mais vítimas, vão ter muito mais desafios com a sua imunidade. E vamos entender isso melhor. Eu quero começar a falar um pouquinho mais sobre imunidade e nutrição, porque existem vários estudos clínicos, não é o Dr. Nathaniel, não é a Herbalife Nutrition, existem inúmeras publicações científicas relacionando que a maneira como eu me alimento, os macro e micronutrientes que eu coloco para dentro do meu corpo vão promover ou despromover a minha imunidade. Então, a nutrição é uma ferramenta científica baseada em evidência médica para otimizar, para colocar a minha imunidade no ponto que a gente precisa para atender todos os desafios dessa nossa vida agitada do nosso dia a dia. E a primeira informação que eu quero compartilhar com vocês é que os nossos anticorpos, também chamado imunoglobulinas, os nossos neutrófilos, macrófagos, adivinha? Tudo isso é proteína. Pessoal, pessoas com baixa ingestão de proteína têm sérios desafios de imunidade. Essas nossas células de defesa
a membrana, a parede celular delas é a proteína. Então, essa imagem que eu estou compartilhando com vocês, soldadinhos de defesa, que é a nossa imunidade, imagina que o escudo, que o uniforme, que o capacete do nosso soldado é proteína. E fica muito evidente a importância de ingerir proteína de alto valor biológico em todas as refeições. Eu estou falando do café da manhã, do almoço, do jantar, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, incluir uma fonte de proteína. Ela pode ser animal, pode ser proteína vegetal, carnes saudáveis, leite, ovos. A proteína do soro do leite é uma excelente opção de proteína. As proteínas vegetais, arroz, feijão, ervilha, quinoa é uma ótima proteína, e um destaque para a proteína da soja, é uma proteína que tem todos os aminoácidos. Então, eu, por exemplo, todos os dias, pelo menos uma refeição do dia, eu lanço mão da sua excelência, o shake proteico, para colocar os meus soldadinhos de defesa com o seu uniforme e com o seu escudo. O próximo nutriente que a gente tem que falar é a relação entre a imunidade e as vitaminas e minerais. Todo mundo sabe que vitaminas e minerais melhoram as funções celulares. A gente sabe que a vitamina A é importante para a visão, a gente sabe que a vitamina D é importante para absorver o cálcio, por exemplo, mas todas essas vitaminas têm uma função importantíssima na imunidade. A vitamina A, além da saúde ocular, ela é decisiva na função imune de todas as pessoas. A vitamina C, ela é um poderoso antioxidante. As nossas vovós já ouviram falar, né? Tome vitamina C, faça repouso que a sua imunidade vai melhorar. A grande novidade é a vitamina D. Há bem pouco tempo atrás, nós cientistas sabíamos que vitamina D era importante para absorver o cálcio. Hoje, a gente sabe que a vitamina D tem um papel decisivo na imunidade. Selênio, pessoal, é um mineral vital na imunidade. Todo mundo sabe que uma criança com anemia tem mais propensão a ter desafios de saúde. Então, ferro fica provado em todas as idades, é importante contra a imunidade. O zinco, ele é importante para cicatrização, para resolver infecções. Todos esses nutrientes importantíssimos. A principal fonte de vitaminas e minerais são as frutas, verduras. Eu quero dar um destaque para o selênio, por exemplo. A principal fonte do selênio na nossa nutrição é a castanha do Pará. A gente deve comer uma castanha do Pará, ou castanha brasileira, pelo menos uma por dia. Nesses períodos em que eu quero colocar a minha imunidade no estado ótimo, nós recomendamos 2 a 3 castanhas por dia. Imagina que numa família de 4 ou 5 pessoas, vocês que vão no supermercado devem imaginar o custo que isso representa. Então, se você não pode comer de 5 a 7 porções de frutas todos os dias, se você não consegue todos os dias ingerir uma castanha do Pará, por exemplo, é de bom tom, é de boa base científica. Eu faço isso, a minha família faz isso. Eu recomendo para todo mundo usar um multivitamínico com minerais. Coma frutas, coma verduras, coma as leguminosas, as nozes, amêndoas, mas garanta que você ingeriu a quantidade de vitamina e mineral na quantidade correta todos os dias, usando um multivitamínico com minerais. O próximo nutriente que a gente tem que se detalhar, porque ele é importantíssimo, é o ômega 3. De uma maneira muito simples que todo mundo pode entender, dos ácidos graxos essenciais, o ômega 9 ele é neutro, o ômega 6 ele é pró-inflamatório, então o ômega 6 inflama o nosso exército imunológico, as nossas células, e o ômega 3 ele é anti-inflamatório. É preciso ter um equilíbrio do ômega 3 para melhorar essa resposta inflamatória. E ele também contribui com equilíbrio na imunidade, porque a gente chama que ele é um nutriente imunomodulador.
ele tem ações na cascata de células da nossa imunidade, que ele coloca a imunidade num estado ótimo e de equilíbrio. Quais são as principais fontes de ômega 3? Peixes de águas frias e profundas, existe ômega 3 de origem vegetal como o abacate, azeite de oliva, semente de linhaça, algumas nozes e amêndoas. Mas olha só, se a gente não consegue comer isso na quantidade indicada, do meu coração para o seu coração, usar um suplemento de ômega 3 de altíssima qualidade. Por que de altíssima qualidade? É muito importante que o ômega 3 que você use, que você tenha certeza que aquilo que está no rótulo está no produto, e aquilo que está no produto está no rótulo. Existe muito ômega 3 no mercado que utiliza óleo de peixe contaminado com mercúrio, por exemplo. Então, assegure que a empresa que você utiliza o ômega 3 tenha boas práticas e adote essa filosofia. O que está no rótulo é o que está no produto, o que está no produto é o que está no rótulo. E, finalmente, mas não menos importante, para você turbinar, para você colocar a sua imunidade no próximo nível, a gente tem que falar da relação entre a imunidade e o intestino. Pessoal, quase 80% das células imunes do nosso organismo estão no intestino. O intestino, ele tem um microbioma, quer dizer, uma quantidade de bactérias, vírus e fungos 10 vezes maior que a quantidade de células do nosso corpo. Isso mesmo, eu tenho 10 vezes mais células de bactéria, de vírus e de fungo do que células de Dr. Nathaniel no meu corpo. E como que isso não me destrói, não me adoece, não me deixa em apuros? Porque eu tenho a minha imunidade. E fica muito fácil entender que a saúde do meu intestino está bem, a minha imunidade está bem. Se a saúde do meu intestino não estiver bem, a minha imunidade não fica bem. Então, pessoal, quais são os tripés da saúde intestinal? Um triângulo, né? Que eu sempre promovo isso. Primeiro, ingestão de líquido, água, chás, importantíssimo para a saúde do intestino. Segundo, 25 a 30 gramas de fibra todos os dias. 25 a 30 gramas de fibra promove a saúde intestinal. E terceiro, a atividade física. Tomar água, comer fibra e ficar sentado o dia inteiro não ajuda. Em relação a essas bactérias, é importante lembrar que alimentos fermentados, eu estou falando do iogurte, se você puder ter na sua casa kefir, kombucha, picles, chucrute, são alimentos que promovem os probióticos, as bactérias saudáveis do intestino. E também existem fibras pré-bióticas que alimentam essas bactérias. Essas fibras eu quero dar um destaque especial para a inulina. A inulina é um pré-biótico que a gente encontra na chicória, na cebola, nos shakes proteicos, no Nutreve, são exemplos de lugares onde eu encontro a inulina. Então, quando o seu intestino está saudável, sua imunidade está excelente. E eu, entrando na parte final do meu treinamento, eu gostaria de compartilhar as dicas do meu coração para o seu coração, uma espécie de resumo daquilo que a gente falou até agora. Em primeiro lugar, existe uma relação entre a imunidade e o nosso estilo de vida. A imunidade é o sistema de defesa do nosso organismo, ele protege contra a ação de vírus, bactérias, fungos, agentes estranhos, pela ação dos anticorpos, das imunoglobulinas, dos linfócitos, macrófagos, e existem dicas ou ações que a gente pode adotar do ponto de vista científico para colocar a nossa imunidade no estado ótimo. Dormir de 6 a 8 horas, um sono de qualidade,
controlar o estresse, desenvolvimento pessoal, meditação, yoga, oração, incluir proteína de qualidade em todas as refeições, pessoal. Por falar em proteína, eu gravei um treinamento muito oportuno, muito legal sobre proteína, envelhecimento saudável. Ajude a compartilhar esse treinamento. Comer de 5 a 7 porções de frutas, vegetais, nozes todos os dias, e quando isso não for possível, usar um suplemento de multivitaminas e minerais, comer peixes, abacate, semente de linhaça e incluir um suplemento ômega 3, tomar líquidos, chá verde, usar as fibras pré-bióticas para otimizar a saúde do intestino. E a mensagem final que eu quero deixar para todos vocês, que é assim, a mensagem que realmente faz a diferença, que eu chamo assim do meu segredo de ouro, é ter um propósito, ter fé, fazer o bem, praticar a gratidão, ser solidário. Eu tenho certeza que não importa o desafio de saúde que em algum momento na nossa vida a gente vai ter que enfrentar, com ciência, com informação e principalmente com atitude positiva, com união, a gente consegue vencer qualquer desafio. Gratidão outra vez, Herbalife Nutrition, por essa oportunidade. Gratidão a cada um de vocês e eu espero muito em breve encontrar todos com muita saúde e com muita alegria nos nossos eventos presenciais e nos nossos treinamentos online. Um beijo muito grande do meu coração para o seu coração e até a próxima.